Olá, meus amigos, bem-vindos, bem-vindas todos. Nós estamos aqui em mais um encontro do Clube de Debates, versão 2023, com a ilustre presença do Tiago Scherer, que eu posso dizer para vocês que é meu colega de carreira profissional, né, juiz federal, na 4ª Região, trabalha com execução fiscal, nesse âmbito, né, da Justiça Federal, mas muito além, né, da posição do trabalho como juiz federal, o Tiago acho que é o maior fomentador de conhecimento em torno desse assunto, execução fiscal, notadamente, sobretudo, em matéria tributária, né, Tiago, embora saiba que o assunto transcende o tributário, e às vezes até o não tributário interfere mais no tributário do que o próprio tributário. É uma confusão, mas eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre tudo isso e botar alguns pinguinhos, né, nos is, pelo menos alguns, né? Eu acho que o tempo é curto para um assunto que é tão extenso, assim como é extensa a experiência do Tiago Scherer nesse e em outros tantos assuntos, né? Vamos ver se a gente consegue falar um pouco sobre a sua jornada, além do execução fiscal em curso, que está se tornando um clássico digital aí, né? Para quem é interessado nesse assunto, a gente tem acesso hoje a muita informação digital, às vezes de gosto um pouco duvidoso, mas a gente sempre tem como tirar a prova dos 9 consultando ao Tiago, né? E é uma alegria recebê-lo, viu, Tiago, aqui conosco no Clube de Debates. Faltava realmente a sua presença para o nosso catálogo, que ainda é pequeno, ficar mais colorido, ficar mais iluminado. E eu te agradeço demais aí, pelo tempo que você dedica para a gente nesse momento. Né, Fê? Deixar a Fernanda falar um Isso. pouco, senão eu não paro. Não, olá, Tiago, é um prazer recebê-lo. A gente estava tentando acertar nossas agendas, até que enfim a gente conseguiu. E então a gente começa essa nossa conversa com uma pergunta. Eu gostaria de saber que você expusesse para nós como foi a criação desse seu processo do Execução Fiscal em Curso, que é um perfil no Instagram muito didático. Então, se nós temos dúvida a respeito de um tema, principalmente um tema novo, saiu uma decisão recentíssima sobre prescrição intercorrente, eu vi que você já comentou. Então, assim, realmente é um perfil. Qual o objetivo desse perfil? Você dá aulas nesse perfil também? Você só faz comentários? Por que que ele nasceu? Enfim, conta um pouco para a sua experiência para a gente, para aqueles que nos ouvem, por favor. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a gentileza do convite, né? Fernando e Paulo, meus queridos amigos. Eu estou aqui um pouco de momento de tiete, né? Porque eu acompanho aqui, nós do Rio Grande do Sul, um pouco insulados, né? No resto do Brasil. Eu sempre acompanho a produção do centro do país, né? Com muito gosto. A Fernanda, mais recentemente, na questão dos temas 881 e 885, né? O Paulo, meu colega, quem eu assistia palestras quando tinha oportunidade em São Paulo, autor que eu admiro, então realmente é meu momento aqui de tiete entre os amigos, e então muito alegre, muito honrado pelo convite, e adorei o clássico digital, porque o Execução Fiscal em Curso nasceu num momento de pandemia. A gente não pode usar esse termo no Instagram porque acaba tomando até um shadow ban, então a gente tem que usar a crise sanitária, mas aqui a gente pode. Então nasceu num momento de pandemia. Eu já lecionava sobre execução fiscal em outras ocasiões, cursos e palestras ocasionalmente, mais no mundo offline, né? Eu fui diretor da Escola da Magistratura aqui dos Juízes Federais, enfim, lá fui de tudo, só não fui faxineiro, o resto, todos os cargos possíveis eu fiz lá dentro. E de aluno a vice-presidente. Então eu lecionava lá ocasionalmente, e eu tinha essa necessidade. É estranho, né, Paulo? A gente gosta de execução fiscal, mas a execução estou há 20 e pouco, um pouco mais de 20 anos lá, né? E era um patinho feio da justiça, assim, né? Não era uma coisa tão nobre, uma coisa tão interessante, porque muitas vezes no judiciário tem umas causas, umas demandas sensíveis, mais
bonitas, né? Então, assim, que chamam muito a atenção da opinião pública, né? Com assuntos importantes, não quero desmerecer, mas eu sempre fui apaixonado pela execução fiscal desde o tempo do concurso, né? Eu tive a felicidade de ter como professora foi minha colega de VAR por mais de 10 anos, a doutora Maria Helena, e que me despertou a paixão pela execução fiscal. Maria Helena E Hall, Thiago. Maria Helena Raul de Souza, minha querida amiga, colega, está aposentada hoje, mas muito bem. E eu tinha essa paixão pela execução fiscal e eu ficava um pouco chateado, assim, até os corregedores vinham lá na VAR, aquelas correções. Ah, isso aqui é só uma cobrança, né? E uma outra vez, esse basta injúria, isso aí funciona mesmo? Eu digo, isso aí funciona? Vou te contar que funciona. Então, eu não tinha um interesse, assim. E, de outro lado, na academia, para a advocacia, para os tributaristas e, sobretudo, para os tribunais superiores e para o CNJ, mais recentemente, né, é um assunto extremamente vivo e importante. Né? É um dos nós da advocacia tributária, conhecer execução fiscal. Não tem como ser advogado tributarista, eu ouso dizer, sem conhecer execução fiscal. Olha, eu vou fazer só consultivo, vou fazer só contencioso administrativo, né? Vou fazer só planejamento, vou fazer só recuperação. Tudo bem, faça só isso aí, mas tem que conhecer um pouco de execução fiscal. Porque onde é que acabam os problemas, né, Paulo? Na nossa mesa ou hoje na nossa tela, né? Então, eu ficava chateado, assim, que não tinha a mesma dignidade o assunto. Mas eu sempre gostei demais da matéria e tal. E eu acredito que a gente não precisa ser um literato assim para ir bem na execução. Acho que tem conhecimentos que são fundamentais a gente saber prescrição, responsabilidade, a boa técnica do rito da execução, mas a gente pode ter um sucesso, assim, ter desenvoltura, né, trabalhar com tributário, né, que é o meu gancho, assim, né, com o público, trabalhar com tributário, que, convenhamos, assim, o ramo mais legal do direito, né? Aqui estamos entre tributaristas, não posso falar. É o ramo mais legal, né? Mais bacana, mais, enfim, mais interessante, é o que eu gosto mais. E então a execução fiscal acaba sendo uma porta de entrada para esse universo tão interessante do tributário, tão fascinante, né? E aí surgiu a execução fiscal em curso com essa transição do offline para o online dentro de um momento de crise sanitária, né? E eu gosto tanto desse assunto e eu tinha me convidado para dar umas aulas. Vou fazer um perfil, ali estava vago esse perfil, o nome, né, no Instagram, reservei para mim. Aí uma amiga, faz lá o LinkedIn, faz o YouTube, tinha uns 5 lugares, você tinha que registrar o nome. Aí registrei os 5 lugares lá, o e-mail, todas as coisas. Digo, agora o nome é meu. E aí registrei no domínio.br, e aí comecei a trabalhar. E o curioso, olha só que curioso, abriu o perfil, não tinha nenhum conteúdo para colocar lá. Abri o perfil. No dia seguinte, de manhã, tinha 16 seguidores, com zero conteúdo. Tinha nada. Limpo, tinha nome, só tinha um nome no Instagram. Digo, mas tem gente que está afim desse assunto. Aí comecei a publicar. Tá. E outra coisa interessante, muita gente muito boa falando de tributário. Muita gente muito boa que está presente nas redes sociais, falando, como o Paulo falou, às vezes tem que fazer uma prova do 9, às vezes tem gente que não está com skin the game, assim, não está verdadeiramente, não tem aquela produção, né, aquele couro curtido, assim, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né, já calejado, não está, né? Mas estão aí falando da matéria, falando com uma relativa propriedade. Mas, enfim, esse aí não era o tipo, meu competidor. Eu queria falar do assunto que é da minha paixão, né? Que acho que é importante a gente difundir conhecimentos. Até um bordão que eu usava no passado era justamente fomentar conhecimentos, era o propósito, compartilhar, porque a gente compartilha, a gente não divide, a gente multiplica o conhecimento. E eu aprendo muito com as necessidades dos seguidores, porque eu tenho os assuntos da minha predileção que não interessa para eles, então eu tenho que falar das coisas que eles precisam, né? Então surgiu dessa necessidade de falar, e eu fico muito feliz hoje, extremamente satisfeito, que o pessoal consegue aplicar as coisas que são coisas que a gente sabe, né? Nós estamos entre iniciados aqui, coisas que a gente sabe, não estou ensinando rocket science para ninguém, né? Não é coisa da NASA, são conhecimentos que, como eu disse, com um domínio de alguns pontos-chave, eu consigo me situar,
né? Não é rocket science, mas a gente consegue ter resultado e o pessoal começa a trabalhar. E o legal de ver, isso me emociona, o pessoal começando a viver o sonho do tributário, de trabalhar com o tributário, e quer entrar nesse mercado, quer trabalhar com isso aqui, que é tão legal, que é tão bacana, que é fantástico, que é bem remunerado, que é disputado, que é digno, né? Que é um trabalho digno. Não que os outros não sejam, né? É que a gente gosta do tributário. Então, e é legal a gente ver esse coisa frutificando, assim, a execução tendo um interesse, as pessoas começando a gostar dessa matéria, porque não é uma coisa assim. Se me colocar no previdenciário, hoje eu não sei mais nada, falava ontem numa live. Mas a gente vai podendo compartilhar, a pessoa vai navegando nesses mares, né? E se situando. Então, a ideia é essa e o que está acontecendo é mais ou menos isso hoje. Agora, você tem uma espécie de migração para o convencional acontecendo, né, Tiago? Assim, porque você publicou recentemente o seu lei de execução comentada, né? Eu não me lembro exatamente, eu deixei o meu exemplar no fórum. Eu estou gravando aqui de casa, né? E eu não estou com ele aqui para mostrar, mas depois a gente coloca na hora que for fazer a edição. Mas, enfim, você tem esse livro lançado, pela Cartier Latam, né, inclusive, e um outro projeto literário também que você está em vias de lançar. É um movimento curioso, né, porque o digital, ele é muito novo ainda, né? Pelo menos para a gente, né? Eu acho que quem está entrando no digital e indo para o mundo convencional, né? Faz um movimento bastante curioso, mas importante, eu suponho, né? É interessante. O meu primeiro título, na verdade, foi um e-book, né? Foi lançado pela Hotmart, que era um passo a passo da prescrição na execução fiscal. E surgiu também como uma necessidade minha, porque não existia isso. Eu até encontrei esses dias, estava cortando o cabelo, encontrei um amigo meu que é tributarista em Porto Alegre. Sabe que eu segui o teu exemplo, aquele do passo a passo da execução, porque ele deu uma aula numa pós e eu usei as lâminas dele e usava no meu cotidiano. Digo, isso aqui é um baita de um assunto, né? A prescrição, passo a passo, uma coisa simples. Foi um primeiro título, e-book foi descontinuado. E o comentários, isso foi uma coisa curiosa, foi um pedido dos seguidores. Eles pediram um livro. E eu não tinha essa ideia, assim, né? Não tinha esse projeto em vista, até porque deu um baita de um trabalho escrever um livro, né? E era, na verdade, assim, anotações modestas ainda de preparação de aula. Eu tinha isso em mãos. E aí eu fiquei 1 ano e 9 meses, assim, preparando o original, né? Que é aquela coisa gostosa. Como é uma lei é um título de comentários, ele é mais fácil de escrever, né? Porque a gente abre, isso aqui é assim que funciona. Então, ele é um livro do operacional, né? Ele não é um livro de teoria, assim. Então, como as coisas verdadeiramente funcionam. Então, o diferencial do livro, ele foi escrito sobre a prática, né? Porque são experiências empíricas mesmo, e para quem vai trabalhar na prática, né? Então, ele foi um projeto que foi pedido, e eu desenvolvi e foi muito legal escrever, porque foi uma biografia profissional, assim. Porque 20 anos trabalhando naquilo ali, não tem nada que não tenha passado pela mão da gente, né? Olha só. Então, isso aqui era assim, mudou para cá, para lá, então a gente fazia assim, depois fez assado. Então, foi um livro muito gostoso, assim, de fazer. Me rendeu como é que é o nome daquele troço lá? Uma tendinite, assim. De tanto ficar mexendo no mouse. Eu até ia comentar, né, que você fala como ficou. A questão da prescrição tá o tempo inteiro a gente está às voltas com isso, né? Então, demanda... Agora o 390 no Supremo, né? E reafirma aquilo que eu já venho falando, já faz uns 2 anos, que não tem praticamente um mês que não sai uma decisão importante ou do STJ ou do Supremo. Tá, tudo bem, não é uma reflexão geral, não é um repetitivo, mas tem um precedente, o STJ desdizendo o 1076 dos honorários. Ou uma outra decisão, agora o 390, o 881, que acaba tocando nas cobranças tributárias, que é um
um macro assunto, assim, e dentro do qual julga está a execução. Então, sempre tem novidade, e é engraçado, como tudo no direito, né? Mas na execução, porque é o meu, eu fico olhando essa cabeça de alfinete, né? É uma cabeça de alfinete do ordenamento, e a gente sempre tem, é um terreno movediço, tem sempre alterações. E é interessante, isso, eu colho muitos frutos disso para minha própria atividade, estou sempre mais atualizado, né? Mais antenado com as coisas, e eu acho que a minha atividade colhe frutos também, porque eu estou estudando, e claro, as pessoas me trazem, e aí eu tenho que ir atrás estudar, que eu não tinha ideia daquilo. E o interessante, como o tributário tem, né? E eu acho que esse ano, agora, de 2023, ele está com estourando de assuntos, né? Sim. É um ano que começou, a gente saiu para o carnaval, né? O 881 foi antes do carnaval, né? Foi. E a gente saiu pro carnaval, assim. Gente, tava todos os tributaristas do Brasil precisando de um carnaval para. Porque eu só imagino a tua cabeça, né, Fernando? Eu não Nossa. assisti a tua sustentação oral, vou ter que ir no YouTube ainda, tá entre as metas aqui, ó. A minha lista assistir a tua sustentação oral no Supremo, mas tava todo mundo assim conturbado, né, com aquele Não, assunto, né? realmente. Fala um pouquinho disso aí, assim, abre o coração um pouco pra gente disso aí. Eu quero Não, aproveitar o meu momento agora de perguntar para um não, assunto. Eu só ouvi a assim, Fernanda falar numa palestra. Aí eu estudei 20 anos esse estudo para fazer uma sustentação oral de 10 minutos. Eu fiquei, coitada dessa. eu digo que o advogado tem que ter poder de síntese, foi a maior experiência de síntese que eu tive, que passei na minha vida, foi esse caso. Mas teve muita repercussão, né, Tiago? Acho É, que acaba reverberando nas demais, demais. cobranças, acaba reverberando em várias teses tributárias, o julgamento ainda não acabou definitivamente, né? Sim. Embargos virão, isso está sendo muito debatido. E, enfim, eu acho que a gente ainda tem um caminho até a definitividade. Mas Uhum. aproveitando que eu fiz esse à parte, uma curiosidade que me vem à cabeça ouvindo você falar é o seguinte: o que eu percebi é que houve um movimento crescente de importância da execução fiscal, né, ao longo da nossa vida de tributarista. E eu te pergunto, como esses normativos, principalmente federais da PGFN, no sentido de atrair para a administração alguns instrumentos, alguns pontos relacionados Uhum. ao processo de expropriação, como isso afeta, como você está vendo isso? Como isso afeta a execução fiscal? Qual é o futuro, se a gente puder ter uma bola de cristal aqui, da execução fiscal? Vai ser o judiciário? Vai ser a administração? Como você vê isso? Prever é muito difícil, diz o Warren Buffett, né? Ainda mais o futuro. E a frase do Pedro Malan, né, que no Brasil até o passado é imprevisível, né? É difícil a gente arriscar um prognóstico. Mas, assim, algumas informações que eu acho que são interessantes a esse respeito, né? Claro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está nesse movimento de atração, né? Vem nos últimos anos atraindo atribuições, né? Criando um mini procedimento de cobrança, né? Na Portaria 33, o que é bem interessante. Também reciclando muitas das coisas que já existiam de forma dispersa, assim. O que é válido para sistema arrecadatório, né? Mas eu vejo com alguma preocupação assim essa tentativa de absorção de algumas atribuições. Eu participei com eles de uma reunião online com procuradores de vários lugares do Brasil com relação ao sistema Comprei, por exemplo. E algumas ideias que eu coloquei, isso aqui é uma coisa que está atrasada, isso aqui não pode ser assim, isso não pode, não vão nisso aqui, porque isso aqui é furada. A gente já testou isso aqui, não funciona. E aí, olha, a gente faz assim, sistema aqui, ó, vamos por esse caminho aqui que esse aqui é certo, é assim, 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 e está tudo no teu controle. Tá, não absorver. Mas, por exemplo, o sistema Comprei absorvendo só o que é líquido certo. O que é, por exemplo, a moeda de troca do nosso leilão. Vender imóvel, veículo de alto valor ou bem sujeito a registro, coisas que são de alta liquidez, é justamente onde o leiloeiro acaba ganhando os honorários, né, mais interessantes,
em expressão econômica e acaba compensando aquele reboque que ele tem que fazer lá, levar uma plataforma para recolher ou um ônibus, um caminhão, um veículo lá que não está funcionando para o depósito, que ele acabou adiantando esse valor, né, para depois se remunerar. Então eu vejo com uma certa preocupação porque acaba esvaziando assim, né, esse nosso equilíbrio que a gente tem com os leiloeiros, né? Olha, você vai vender aqui coisa que é ruim, coisas são ruins, mas vai vender o filé também. Então, né, na média pode ser interessante, porque é importante a gente ter o apoio deles. Por exemplo, nossos leiloeiros têm depósitos gigantes para manter veículos, né, equipamentos para visitação e a responsabilidade naquilo, o aluguel daquele espaço. Então, é um equilíbrio delicado. Mas a gente tem também, e eu fui estudar agora com relação às demais execuções, a maior execução no Brasil, né, em termos de volume, é a execução fiscal de IPTU, né? E o ajuizamento, muito embora no âmbito federal a gente tenha sentido um decréscimo no ajuizamento, que não é de hoje, né, vem desde o RDCC, e com um ajuizamento mais seletivo e um ajuizamento mais quente, que era uma demanda nossa, né, Paulo? Ajuizamento de execuções com viabilidade, né? E não um depósito de lixo, com perdão da palavra, que a gente tinha até 2016, né? A gente era um grande depósito de coisa inservível, ajuizado com 4 anos e 11 meses. Justiça já feita, assim. A gente ficou malhando em ferro frio por muitos anos. E hoje não. Hoje quem ajuizado estava despachando as minhas iniciais. Hoje, olha, execuções de 500 mil, com pesquisa prévia de bens, de pessoa natural, execuções mais seletivas, assim, olha, isso aqui é interessante, ele faz jus à movimentação de uma máquina que não é um sistema de cobrança de luxo como é o protesto, né? Nós somos juízes, né? É a jurisdição que a gente está fazendo. Só que a gente tem, de outro lado, né, as execuções estaduais e municipais. O ICMS, salvo engano, é o tributo de maior arrecadação no Brasil hoje ainda, né? E, de outro lado, a execução de IPTU, ela é extremamente democrática porque está presente em todos os lugares do Brasil. Então, a gente tem uma média, assim, ainda de muito interesse do judiciário, do CNJ, do tributarista, sobre esse sistema que ele está espalhado, né, em todos os lugares do Brasil e, em algumas circunstâncias, eu estava assistindo uma aula do doutorado e aí uma colega, eu sou juíza de direito em uma cidade que eu não vou lembrar. O Brasil é um mundo, né? Numa cidade do interior, e eu acumulo jurisdição civil e fazenda pública. Então eu fiquei só imaginando toda a jurisdição civil estadual, mais de fazenda pública, que é servidor público, né? Responsabilidade, e toda a execução fiscal dentro desse balaio aí, né? Então, é uma solução ruim, assim, porque não funciona, né? A gente trabalha em varas especializadas e já é bastante custoso, né? Então, assim, eu vejo com muita preocupação esse sistema e eu acho que tem que colocar as cartas na mesa de repensar algumas coisas, né, para melhorar esse sistema. Muito dessa iniciativa de melhorar o sistema, como a gente falou, está sendo feito pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que viveu, né, recentemente, nos últimos 10 anos, uma revolução interna, né, com novos nomes, novos ares, novos pensamentos, novas ideias nos últimos 10 anos, e isso realmente é digno de nota, elogio. A gente percebe uma atuação muito qualificada, mais seletiva. Está tendo alguma dificuldade agora com relação à regionalização, que a gente percebe, mas é uma procuradora que vem capitaneando, né, esses movimentos. Total. E com relação ao que vai vir, eu não tenho assim uma opinião fechada sobre se seria inconstitucional de todo, né? Fiz alguma pesquisa que está no livro com relação a isso. Um sistema administrativo, entre aspas, privado, em Portugal é administrativo, né? Se seria inconstitucional no Brasil. Eu não tenho essa certeza de que seria inconstitucional. E tem iniciativas, né, por exemplo, de atribuir a um imparcial, o que me é repugnante é
o próprio credor fazer, como o amigo falava, dar a senha do Sisbajude para um servidor, né, que não é juiz, né? Então, isso me preocupa. Agora, talvez um terceiro imparcial que pudesse absorver essas atribuições mais burocráticas e deixando para o juiz resolver questões mais de fundo, talvez fosse um modelo que a gente tem que pensar, e é o que está sendo debatido no Congresso. Agora, uma nova legislatura, reforma tributária está voltando com mais fôlego à pauta, né? É o momento agora do governo colocar os seus assuntos em discussão no parlamento, né? Então, talvez seja uma ocasião oportuna da gente repensar alguns aspectos e por que muito desse nosso sistema que a gente ainda vê funcionar e funciona bem em algumas situações, funciona porque ele está sendo atualizado pelo STJ, né? Então, muito das inovações é desse sistema de precedentes vinculantes e a gente tem que estar antenado e perceber que as coisas estão mudando, né? Então, As coisas estão mudando. Sim, sim. Mas você acha, Thiago, que tem dentro desse pacote que hoje, já há algum tempo, né, foi apresentado por aquela comissão presidida pela ministra Regina, ali você vê avanços, alguma coisa que denota que você acha que merece comentário? Eu analisando assim, sem muito aprofundamento, eu vi muita coisa copia e cola da PFN, né? Assim, algumas coisas da Portaria 33, que eu nem sei direito se cabe para essas entidades aí que você estava mencionando, né? Municípios pequenos, talvez estados não tenham tanto problema, mas principalmente a execução municipal, né, que é a mais numerosa, embora o valor não seja expressivo, mas o maior volume de processos, né? O que te parece lá dentro desse trabalho feito por essa comissão? Eu acho, assim, como eu disse, a Procuradoria-Geral da Justiça Nacional vem capitaneando, né, as experiências. O processo civil é um grande laboratório, né? A gente vê experiências do juizado sendo aplicadas no procedimento comum, na execução também. Então, não vejo com nenhuma surpresa experiências bem-sucedidas desse normativo, por exemplo, tentar ser legalizado, né? Ser agora colocado em lei. Alguns excessos a gente já viu acontecer, né? Por exemplo, com relação à averbação pré-executória com indisponibilidade. Ali foi um excesso, precisou o Supremo ser chamado, né, a intervir. Eu acho que para essas execuções dessas entidades que são hipossuficientes para movimentar um sistema de cobrança qualificado, né? Tão difícil a gente ter uma procuradoria municipal realmente qualificada, bem remunerada, capaz de absorver esse tipo de demanda, né? Então, para fins de uma execução administrativa, isso eu acho que é quase impossível acontecer. Mas o que me interessa, e eu com outros amigos, a gente está tentando fechar um texto a este respeito, que a gente vê também no âmbito federal, né, que é um big player, os reforços administrativos ou não judiciais à recuperação do crédito tributário, né? Isso é um campo de trabalho vastíssimo, né? E não é de hoje, né? Vem desde o CTN com as certidões, e cada ano que passa sendo reforçado o sistema de reforço à recuperabilidade dos créditos, que é autorizado pelo próprio CTN, no artigo 186. Então, a gente vê crescendo e sendo hipertrofiado esses mecanismos de reforço à arrecadação, né? A gente teve, claro, dentro do processo judicial, mais recentemente com relação às medidas executivas atípicas, né? Talvez agora vão ser encorajadas nas execuções fiscais, né? Eu tive um caso uma vez, fazendo um parênteses, que a primeira vez a gente penhorou um helicóptero. E era um empresário muito grande, débitos, enfim, aquele kit básico de problemas, assim. Eu digo, quero saber onde é que está esse helicóptero, quero saber. Só que eu acabei indo para Portugal, no meu mestrado lá, meu colega estava na jurisdição, e aí, no final das contas, ele fez uma transação e morreu o assunto.
Mas, assim, era um exemplo que eu ia poder usar em aula. Eu quero saber onde é que estava esse helicóptero. Então, essas medidas executivas atípicas, o STJ com relação ao Serasa Ajude, eu era um pouco refratário a esse tipo de expediente, mas, enfim, a gente foi obrigado a fazer. Então, vem sendo construído, né, um sistema, a gente às vezes até nem percebe, né? Olha, mais uma coisinha aqui, mais um Sim. detalhezinho aqui, é mais um reforcinho lá. E essa é a dificuldade de fechar o texto, esses meus amigos, porque a gente não consegue esgotar, a gente não tem fôlego. A nossa pretensão era um pouco megalomaníaca de tentar fechar todos os mecanismos de reforço e recuperação do crédito. E aí, talvez aí é que entre o sistema de pressão, né, que vai admoestando o contribuinte para ele se manter regular. Então, eu acho que é por aí o caminho, mais do que transferir a senha do Sisbajude para um servidor fazendário, que vai estar premido por interesses locais, amigos, amizades, pressões dos dirigentes de ocasião, em pequenos municípios, ou até mesmo em estados, né? Cobrança seletiva, mas uma seletividade sem ser impessoal, problemas dessa ordem, assim, me preocupam. Mas um reforço que seja minimamente legalizado, né? Então, acho que talvez seja por aí, assim, o flanco de trabalho que vai pressionar o contribuinte. Porque a gente pensa, você está falando, como eu atuo muito no federal, essa experiência dos pequenos municípios, da coisa menor, às vezes até mais pessoal, eu não tenho muito essa experiência. Então, a gente, ouvindo você falar, realmente é preocupante se for exacerbado né, a competência para certos atos, porque a gente pensa em termos federais, eles são muito estruturados, muito organizados, é uma instituição muito grande, assim, agora, descendo para o municipal, nas cidadezinhas pequenas, nas questões menores, realmente você tem um ponto para a gente considerar, né, Paulo? Sim. O problema, acho que dos maiores problemas práticos vem dessa opção, né, Tiago, normativa feita em 80 de colocar tudo dentro do mesmo cesto. A gente tem essa fragilidade, digamos assim, né, de definir o vem incluído no conceito de execução fiscal. A gente, por muito tempo, usou o fiscal como sinônimo de tributário, né, até nas grades curriculares lá, bem antigas, era assim que aparecia, né, direito fiscal, mas, na verdade, são execuções fazendárias, né, então, qualquer crédito fazendário. E aí você vê vários mundos se formando, né? O não tributário, que, na minha perspectiva, tinha que ter um capítulo próprio na 80, na 6.830 de 80, os créditos de pequeno valor, né? E aí você pegaria a esmagadora maioria, né, Fê, dos casos municipais, esses casos de IPTU, né? Você imagina a jurisprudência sendo feita a partir de casos de IPTU. Se for ver em termos estatísticos, né, Tiago, é muito mais provável que você tenha casos de IPTU do que de outra coisa, porque é onde está o maior volume, né? Tudo bem que nem sempre estão lá representados por os contribuintes por advogados que levam a coisa até o STJ, até o Supremo, mas pelo menos teoricamente, né? Onde você tem o maior volume, a possibilidade de formação de jurisprudência, né? Daquilo ser o piloto é maior. E daí essa impressão que eu tenho, sabe, Tiago, assim, que a grande questão da cobrança tributária, em questão que eu digo em termos de obstáculo, de óbice, né, não nada relacionado com a cobrança tributária, é relacionado com o tributário de pequeno valor. E é curioso, né, que a Justiça Federal ela já aparelhou uma solução para isso a partir do GEFs, né? Porque eu acho que o grande papel desempenhado pelo GEF para além de ter uma ritualística mais simples, né?
E desafogar, limpar o espaço para aquilo que é complexo, né? Improbidade, ações tributárias de grande valor, essas coisas serem julgadas a seu tempo e modo, sem esse embaraço que às vezes a gente tem. Eu não sei se para você isso para mim é muito embaraçoso, ter que despachar a liberação de Bacenjude de valores pequenos de conselho profissional e, ao mesmo tempo, despachar um pedido de redirecionamento fundado em simulação, tipo grupo econômico, fraudulento, tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, isso cria um ambiente que é desfavorável, talvez nem tanto a mim, e menos ainda você, porque a gente já está meio que com o couro curtido, como você falou, nesse assunto, mas eu fico imaginando para o judiciário de uma maneira geral, né? Então, assim, o CNJ faz um estudo e aí chega à conclusão, olhando para a IPTU, que é um tributo insignificante do ponto de vista macroeconômico, né? É um tributo de pequena representatividade, mas no relatório do CNJ é o grande problema da execução fiscal. Então, assim, qual é a referência, né? Eu fico muito incomodado, às vezes, com isso. Não que a gente seja absolutamente dono, né, da verdade, mas a minha experiência é no sentido de que a 6.830 ela teria que ser revista, não necessariamente para criar um regime administrativo ou para aquilo. Eu acho que o grande é diferenciar os desiguais. Não tem como você dar rito único, e você vê aquela história. Hoje em dia as pessoas recebem isso como um prato pronto, né? A inconstitucionalidade dos 180 dias para verba tributária. Mas teve que ter uma discussão de não sei quantos anos para se chegar a essa conclusão, porque a legislação teve a arrogância de querer resolver tudo que era fazendário num único bloco, não é? Eu acho essa lei curiosíssima, né? Curiosíssima. E que eu tenha informação, foi o procurador, um dos procuradores, um dos artífices, foi aquele procurador da Fazenda Nacional, Leon Fresda Slavronski, uma coisa assim, era o sobrenome. Eu não sei se ele é vivo ainda. Eu assisti uma palestra dele aqui em Porto Alegre há muitos anos, e o projeto é de 78, né? E a lei aprovada, então, em plena ditadura militar. E o interessante, ela era uma lei megalomaníaca mesmo, né? Com 3 problemas gritantes, né? Era o despacho que interrompia a prescrição, enquanto que o CPC melhor dizendo, o CTN era com a efetiva citação. Exato. A prescrição tributária exige lei complementar, já exigia em 80. E, no entanto, tinha essa suspensão de 180 dias, que é extremamente benevolente para a Fazenda Pública, né? Como um todo. E, além disso, a suspensão da prescrição no artigo 40, que agora foi interpretado de uma forma um pouco mais criativa pelo Supremo, no tema 390, mas é uma lei tão audaciosa, assim, e ela é tão pródiga no favorecimento ao exequente, que não tem paradigma, assim, que eu consiga arrolar, e ela reforça tanto e ainda funciona, né? E é uma lei que está aí, ela é operacional. Tem outros sistemas que talvez já tenham entrado em colapso, né? Em 40 anos de funcionamento. Claro, o sistema de execução fiscal ele é um sistema com muitos problemas, né? De excesso de processo, é a maior massa de processos do Brasil, mas é uma lei apta a funcionar, né? Dentro de um universo mais modesto de acervo. Mas eu acho muito curioso isso, porque é uma lei tão benevolente, ela acabou entortando, né? O cachimbo entorta a boca, diz meu pai, né? Entortou a boca do exequente, né? Ele ficou tão, né, tão favorecido que acabou se descuidando. Tem mais 180 dias. Nossa, mas o interesse tinha que se executar ontem, né? Para pegar um crédito vivo, fresco, né? Como o banco faz. O banco não executa depois de 2 anos, né? Um crédito
bancário, contratual, porque sabe que a empresa já não existe, não tem bens, o problema, morreu, enfim, todas aquelas coisas que a gente conhece. E no tributário é diferente, né? Então, o contribuinte fica diante de um sistema que foi tão favorecido, né? Tão benevolente com o credor fazendário, e, no entanto, a gente precisa ainda repensar, né? A gente precisa repensar, mas precisa repensar, e aqui talvez seja um ponto, até me ocorreu, bom falar que a gente vai tendo ideias, né? A gente precisa repensar, mas não dar mais garantias para o exequente. Gente, tem tantas, né? A ponto, assim, estava dando uma aula com os servidores lá no Paraná esses tempos, e aí eu fui oficial de justiça, sou coordenador do oficial de justiça há mais de 10 anos, e aí eu estou citando o senhor, não, eu estou citando o senhor desse número aqui, ó. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai pegar esse número e vai, mas eu não tenho internet. Então pede para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu patrão, entrar nesse número e vai digitar essa chave. Jesus, mas chave eu só conheço da fechadura. Não, tem que entrar essa chave aqui embaixo. É um monte de letrinha, mas, doutor, eu não entendo, eu não consigo ler direitinho. Não, mas então põe um óculos, tem que citar, olhar isso aqui, aí você vai descobrir do que eu estou licitando. Aí você vai entrar no processo e ele vai dar de cara com uma certidão de dívida ativa, que não explica nada. Vamos falar em bom português. Não. O cristão está recebendo aquela coisa que é um bilhete, né, com um número de processo e uma chave, que já é uma coisa enigmática. Ele entra, quando ele conseguir, se porventura ele conseguir com o advogado entrar no sistema, olhar, ele não vai entender nada. Isso me choca. E a gente precisa ter um sistema, e aqui é a minha indignação doutrinária, aqui, a gente precisa refrear esse excesso de condescendência com o credor, que não explica nada. E aí meus seguidores falam, mas eu quero saber quanto que deu de juros aí nessa minha conta, que chegou a tanto. Pois é, a lei não precisa, a lei não exige que o credor explique os juros. Não precisa, precisa ter a fundamentação legal e o termo inicial. Aí pega lá, sei lá, calculadora do cidadão e tenta descobrir. Não vai conseguir, porque é um trabalho de perito. Então, o que eu quero dizer tudo com essa volta é que a gente precisa repensar o sistema que coloque o cidadão, né, como o professor Roberto Ávila fala, né, não nessa situação de subalterno ou de segunda categoria, né, diante da cobrança tributária, que é fundamental para a nossa sociedade. A gente vivemos problemas gravíssimos no Brasil, e o nosso Brasil é um estado social tributário, ele vive de tributos, né? Então, atividade econômica no Brasil não é extrair petróleo, não é coisa desse tipo, né? Mineração de coisas, né? Do próprio Estado. Mas ele vive de tributos. É fundamental, né? Um sistema tributário eficiente, potente e que dê no contribuinte a certeza de que ele vai ser alcançado. Nesse sentido, sim. Mas ele vai ser alcançado com condições de entender do que se trata. E não nesse sistema hoje que eu vou executar se eu quiser, se o TCU não me der muita bola, de repente eu nem executo, né? Porque sempre foi apressado, porque tem o TCU, o Tribunal de Contas do Estado. Então, eu estou executando por causa do Tribunal de Contas, a gente tem que estar executando por conta da sociedade, ou cobrando, ou reforçando o crédito tributário pelo interesse social que está revestindo, né, esse crédito. Só que o contribuinte, de outro lado, a gente tem que estar numa posição de igualdade. E hoje me dói, né? E a gente, como juiz, a gente tem que fazer esse trabalho que a jurisprudência nos deu, né? De tentar equilibrar esse sistema, né? E os portugueses ficavam abismados com o ativismo judicial. O professor lá do mestrado, ele contou uma vez que ele estava numa palestra e os professores portugueses estavam tudo meio de boa, assim, né? E ele bateu na mão de um cara, assim, do lado. Presta atenção agora, que o brasileiro vai falar de ativismo judicial. Eles nem sabiam do que se tratava. E o cara, ó, presta atenção. E estava todo mundo assim. O professor fala, ficou todo mundo em choque com aquilo, sabe? Em choque. Porque o Brasil é muito maior, né, que Portugal, né? Acabou a minha síndrome de cachorro vira-lata quando eu fui lá, porque, nossa, isso aqui a gente não discute mais, né? Então, a gente precisa estar numa posição de igualdade e talvez o juiz hoje está tendo que fazer esse trabalho de filtrar. Pô, vou fazer esse esbajude nesse sistema aqui de cobrança de executado, de pequena monta. Me dói fazer isso. A jurisprudência manda fazer, eu tenho que controlar isso. Recuperação judicial.
pô, é o sangue que irriga o sistema vital da empresa. Dinheiro, liquidez. Não, a jurisprudência manda fazer bloqueio esses bajus de recuperanda. Me dói isso, sabe? Expropriação de bens lá via fraude e execução fiscal. Gente, fraude e execução fiscal, o que foi feito no Brasil na fraude e execução fiscal? Isso aí é para revolver os civilistas no túmulo, né? Que a gente foi buscar no direito civil uma coisa e foi deturpada de uma forma que violenta a liberdade e a propriedade, que é um direito humano fundamental. Então, me choca isso, sabe? Então, e me reforça o papel de juiz na execução, e o juiz não é um cobrador de luxo, né? Quando falam que o juiz até falava ontem, é um jogo de cartas marcadas. Gente, a gente precisa ter cada um consciência do seu papel, e me dói que a gente tem que fazer um trabalho de reequilíbrio, né? Oxalá que então uma reforma vai colocar as coisas em pratos limpos, assim, reequilíbrio de forças tão desiguais, né? Tão desiguais, e talvez onerar a fazenda pública, né? E não desonerar, foi a ideia que eu tive falando com você. Porque o cachimbo entorta a boca, o pessoal fica executando meio que sem cuidado, né? Tem um mecanismo de mais responsabilização, de mais cuidado com a propositura de execuções. E para fechar, fala uma única vez, eu numa reunião com os procuradores lá na Corregedoria, um projeto comum lá, e eles estavam comentando num caso que tinha sido revertido no CARF. Eles tinham muita dúvida sobre o crédito, muita dúvida. Os procuradores, a chefia, né, regional, assim, tinham muita dúvida do crédito. E eles calcularam, olha, se isso aqui gerar uma sucumbência, os honorários eram de 3 bilhões de reais. Nossa. 3 bilhões. E aí tem que ter uma consciência do que a gente está fazendo, sabe? Cada um no seu papel. Quanto redirecionamento a gente faz que no final das contas é indevido, né? Quem sabe tem que ter um contraditório, e a gente vai explicar para o aluno como é que funciona o redirecionamento. Eu sei que a tarefa da terceira região é diferente, mas explicando com os óculos daqui. Não, o cara é citado, né, no redirecionamento, que ele não teve oportunidade de se defender antes, de explicar que a empresa está funcionando num outro endereço e esqueceu, o contador não transferiu na junta comercial, e ele está sendo citado para pagar, e ele vai ter que entrar com uma exceção de prescritividade para talvez esbarrar num entendimento de que precisa de ilação probatória, vai ter que ter bens penhorados para entrar com embargos, para depois a gente ver que nos embargos vai ser onerado fazenda pública por honorários. Quem sabe a gente repense algumas coisas aqui. Estou sendo meio poliana, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar realmente um equilíbrio de forças, né? E o jurista e quem está envolvido, está todo mundo conclamado a pensar junto. Eu não tenho soluções para tudo, ninguém tem, né? Mas a gente vê isso na prática, né? A gente vê isso acontecendo. E eu sempre ficava assim, os doutos, né? Assim, os pensadores do tributário, e eu sempre fui o juiz do operacional, né? Sou um cara do operacional. E O chão de fábrica. E o chão de fábrica, é aquela coisa, da barriga no balcão atendendo os problemas, assim. E é ali que está a riqueza, né, das coisas. É ali onde as coisas acontecem mesmo, né? E a teoria é muito importante, desenvolver a teoria. Né? O português lá ficou chocado com as coisas brasileiras. Mas é a gente que está, né? Trabalhando aqui, né, na primeira instância, vendo as coisas acontecer. Então, essas ideias, assim, meio etéreas. Não, maravilhoso. Eu fico te ouvindo e que às vezes eu sei, a gente reflete sobre esse desbalanceamento de forças, né? Quem advoga sabe que esse desbalanceamento é muito forte. Muito. Os advogados, eles não conseguiram achar um meio de... Eu acho que nem isso vai ser até inviável, de se unir como se une, como contra um órgão só. Procuradoria da Fazenda Nacional, eles são um shot. Eles estão lá, né? E a advocacia é muito pulverizada. Então, de saída, você tem aí um problema de pulverização, não tem tanta força como tem o Estado, e aí você realmente
eu acho que é um pouco menos ouvido e menos, né? Porque o Estado tem uma força muito grande. Eu acho que a gente precisa repensar mesmo como que as balizas da advocacia, essa relação com o Estado estão se configurando, né? Eu gostei É, muito de ouvir isso. também, Precisa, também. A gente assim. Como precisa. cidadão, isso eu falo como cidadão, assim, né? Exatamente. E eu acho que o calcanhar de Aquiles mesmo do sistema são essa massa, né, Tiago, de contribuintes, pessoa física e as pequenas empresas, né, as empresas Sim, de pequeno porte, né, que claro. acabam sendo alvo, porque as grandes empresas, assim, eu acho que tiram de letra essas idiosincrasias aí, né, da administração e também do próprio Poder Judiciário, né, como você estava mencionando aí, a carta de citação que não diz nada, né, mas, assim, a gente tem grandes contribuintes que não, para eles não é um problema, né? O que realmente me choca é o fato da gente viver a, há décadas, assim, a expressão da lei de Pareto, né? Assim, a gente tem 80% dos créditos em 20% dos processos, e nesses 20%, tudo vai bem, entre aspas, porque você tem uma representação de advocacia privada, né, Fernanda, que pode ser até desunida em alguma medida, né? Você não tem um escritório único para firmar tese, e aí você vê todas as dificuldades, às vezes até algumas incontáveis, né, em torno do caso da coisa julgada, né? Só um parênteses aqui, né? Porque a gente falou, acho que antes de começar a gravação, ou falamos depois? Não, foi já depois, já quando em curso a gravação, né? E a Fernanda teve lá fazendo sustentação oral em nome de um grupo, e assim tinha outras pessoas. Existe esse problema na advocacia privada, mas ele é um problema minimizado quando a gente está falando de grandes contribuintes, que é onde está essa grande expressão do valor, né? Pelo menos lá naquele volume lá que dizem que existe, né, de dinheiro pendente de pagamento em execução, em cobrança. E aí você tem 80% das pessoas, né, físicas, jurídicas, com 20% do valor, e demandando um cuidado que seguramente vai custar muito dinheiro, e eu tenho dúvida se vai custar o suficiente para cobrir os 20% lá do valor, né? Então, eu fico, assim, bastante sensibilizado com essa situação, mas eu fico também bastante preocupado com o aspecto econômico mesmo, sabe, Tiago? Assim, eu acho que a cobrança tem um papel pedagógico, né? Que eu acho que foi sempre uma preocupação de todos, né? Então, você não pode, por exemplo, deixar de cobrar simplesmente o crédito porque ele é inexpressível. Eu não estou nem falando de questão de responsabilidade fiscal ou Tribunal de Contas, né? Você tem que cobrar até por uma questão pedagógica, você tem que contribuir e pronto, acabou, né? Agora, quando a cobrança custa muito, então tem que ter um meio alternativo, né? Então, e aí a gente caminhou muito nos últimos anos, né? Com protesto, essas coisas todas, que, se forem praticadas equivocadamente, estamos nós aqui, o judiciário, esperando a reclamação devida, né? Então, assim, às vezes eu me pego um pouco pensando sobre isso, sabe, Tiago, sobre se o nosso papel realmente está sendo bem desenhado no momento histórico em que a gente vive, né? Talvez a gente não tivesse que estar mais pronto para receber as reclamações do que ser uma espécie de ombudsman das fazendas públicas nas bobagens que fazem por aí afora, né? E eu vou fazer uma provocação para você agora, Tiago, assim, de natureza um pouco mais. Queria fazer só uma provocação, né, de natureza um pouco mais teórica, que é uma coisa que eu lanço
via de regra, nas oportunidades que eu tenho no mestrado profissional da UGV, né? Falando sobre o problema da administrativização, né? Então, assim, a gente tem uma lei que, obviamente, tem que ser respeitada, e ela manda que a expropriação aconteça pela via judicial. Nenhum problema. Então, pode mudar a lei ou não pode mudar a lei? Aí vem o argumento que vocês tinham mencionado, né? Ah, mas seria constitucional essa lei? E ela esbarraria no devido processo legal? E me parece que o grande problema mesmo está na definição do tamanho da expressão devido processo legal, né? O que a gente vai entender por isso, né? Muito provavelmente o que se entendia há 40 anos atrás era uma coisa, por razões históricas, né? Migração de regime ditatorial para o democrático, então, uma espécie de contenção mais forte do Estado, né? Agora, abstraindo tudo isso, vocês já pensaram, Tiago, Fê, assim, que a gente tem no sistema tributário, eu não gosto muito de isolar processo do material, né? Então, no sistema material, quem constitui o crédito? Né? Quem constitui a fazenda? Então, assim, a gente, às vezes, eu jogo isso para as pessoas, pensando, assim, quer dizer, cobrar é mais do que constituir obrigação? Então, assim, quando você dá poder para o credor constituir a obrigação, você deu o máximo poder para ele, porque a cobrança é uma derivação disso. Se não tiver isso, eu não tenho como ter cobrança. Ah, mas é porque a cobrança eu vou sentir no bolso. Então, na verdade, a gente não tem um problema jurídico, a gente tem um problema econômico. O problema jurídico só se torna relevante quando ele entra dentro do bolso. E aí, né, você começa com aquelas especulações, até onde vai o direito, onde começam as investigações de outra ordem, né? E às vezes eu me pego, vou jogar para você aí, Tiago, eu me pego pensando, né, se o devido processo legal tem esse tamanho todo, será que a gente já não teria que ter se preocupado, então, com isso, no momento da constituição, né, do crédito? É curioso isso, realmente nunca tinha pensado. Claro, o crédito, a Fazenda faz, né? A Fazenda Lato Senso faz a constituição do crédito, ainda que num devido processo, com participação, né? Por vezes ativa do contribuinte, mas a nossa execução é puramente uma derivação daquilo, claro, né? Agora, assim, nosso trabalho na execução fiscal, ele está numa premissa de que a administração, em reduzidíssimas situações, pode invadir o patrimônio do administrado, né? Nós temos reduzidíssimas situações. Confisco de terra, de tráfico, né? Problemas assim, a requisição administrativa temporária, né? Desapropriação em determinadas circunstâncias e mediante alguns controles. Então, a invasão patrimonial, propriamente dita, é bastante reduzida no modelo que a gente tem hoje, né? A administração pode, na calçada do meu prédio, depositar um monte de paralelepípedos para fazer uma reforma, mas ainda não pode invadir, né, minha garagem, tirar meu carro de lá. Talvez até possa. Mas é uma derivação realmente, né? Agora, eu fico pensando que alguns trabalhos, e a Fernanda talvez vai confirmar, alguns trabalhos de análise do crédito é muito mais bem feito na administração, né, do que no judiciário. No judiciário, a gente vai conseguir trabalhar com mais qualidade técnica nas questões formais, nos encaminhamentos, se cabe embargo de declaração ou não para o CARF analisar, coisas de rito. Agora, questões de fundo do próprio crédito é muito difícil da gente analisar, muito difícil. Então, escritórios renomadíssimos de São Paulo têm uma qualidade de técnicos para fazer a checagem. Aqui é difícil a gente fazer uma checagem a fundo das circunstâncias do crédito, afora questões procedimentais e afora questões de premissa, né? Agora, bater o crédito mesmo é um trabalho eminentemente fazendário, tanto é
que quando a gente julga, a gente manda a administração retificar o seu próprio crédito, né? É. Então, a gente tem um trabalho que é de uma qualidade técnica limitada. Eu não tenho formação em contabilidade e economia para fazer uma análise de fundo desses créditos que são tão importantes em termos numéricos, tão complexos, né? E sequer os meus peritos vão ter dificuldade para analisar determinadas coisas. Então, eu acho que cada um no seu quadrado. Agora, com relação à invasão do patrimônio, eu tenho algumas preocupações e, no entanto, a gente tem alguns achados, né, no nosso próprio ordenamento de tirar a casa própria da pessoa, né, por uma execução administrativa, que é constitucional, segundo o Supremo, né, ou estava pendente ainda, não lembro agora exatamente os termos da execução hipotecária, mas de tirar a pessoa da sua própria casa, né, e foi validado. Eu fui juiz na vara do SFH, substituindo uma colega durante um ano aqui. E a gente julgava constitucional esse problema aí. Então, a gente tem dificuldades de assumir algumas tarefas e acho que a administração, especialmente naqueles pequenos municípios, né, o jogo político, né, que nem um amigo meu que era juiz, promotor eleitoral, tem os bolinhos, né, tem uma turminha, daí tem a outra turminha que vai ganhando, vão se revezando com a sua natural tendência a algum tipo de vingança, perseguição política, né? Vamos providenciar execuções de ISS em face lá do desafeto político, né, municipal da ocasião. Então, é difícil, assim, sabe? Acho que a gente... Desculpa te interromper, mas eu só queria complementar para a gente também, caminhando aqui para o final, fazer até um contraponto ao que o Paulo levantou, que uma coisa é você constituir, né? O poder público constituir o crédito, mas outra é você validar essa constituição. Entre a constituição, a validação e a expropriação, tem um caminho, né? Então, não se pode tudo. Se pode constituir, mas não se pode tudo, né? Às vezes a Constituição está equivocada e aí vem o judiciário para responder por isso, né? Responder e dar a solução. Então, Paulo, é só uma reflexão aqui. Mas a gente tem que pensar, né, Fê? Eu não sei, eu me incomodo muito com o fato de você poder dizer que a pessoa deve e unilateralmente, né? Tudo bem que você vai dar um eventual contraditório. Eu simpatizo muito com o par lá da Fazenda, sabe? Eu acho que ele é um exemplo excelente que poderia ser estendido para um tanto de outras coisas, né? E assim como o PRDI também, né? Só que fica tudo também na dependência do talento do advogado, né? Porque a gente sabe que tem advogado que sequer sabe o que significa, né? PRDI e às vezes até em grandes escritórios, né? Então, a gente tem um problema de desinformação generalizado, e eu acho que talvez essa seja a sua missão, viu, Tiago? Voltando para a execução fiscal em curso, que tem prestado... Estou me sentindo aquele beija-flor no meio do incêndio. Nada que isso, mas tem sido realmente um alento, né, para quem acompanha o assunto, vê tratado de uma maneira sintética, mas densa, né, e dando encaminhamentos sérios para as pessoas, né. Eu acho que a gente podia caminhar para encerrar, voltando nesse assunto, assim, eu queria saber de ti, Tiago, se tem alguma coisa aí dentro do Execução Fiscal em Curso que você queira destacar adicionalmente, algum subprojeto, alguma derivação desse projeto, como é que estão as coisas? Eu estou lecionando, né? Até o meu tempo aqui já estão me chamando que me esgotou meu tempo. Mas eu tenho alguns projetos de aulas, né? Eu leciono numa espécie de uma startup com cursos a propósito da execução fiscal, né? E que a gente chama o curso carinhosamente de TAR, e que é um curso completo de execução fiscal, muito prático, com esses pilares, né? Como eu compreendo a execução fiscal do rito, da responsabilidade, da prescrição, da defesa, né? Como é tão importante a gente fomentar conhecimento sobre o exercício da defesa até mesmo na via administrativa, né? A gente pode fazer defesa tributária
pela via administrativa, não apenas, né, na época da Constituição, mas também na revisão do crédito. E eu senti essa necessidade, né, dos interessados aqui, e fico muito feliz da aceitação, assim, da acolhida, e hoje perceber que as pessoas estão despertando também o interesse, né, e a paixão que eu tenho pelo assunto, né, eu vejo que agora está mais presente. Mas eu quero agradecer demais o convite de todos vocês aqui para participar desse momento aqui, foi esplêndido. Aprendi bastante também, vou ficar pensando aqui. Imagina. A gente que agradece, viu, Thiago, mais uma vez, aí, pela sua disponibilidade de tempo e pelo tanto que você transmite para a gente, mesmo sendo pequeno o tempo, né? É uma pena, mas a gente vai ter oportunidade de conversar mais vezes aqui em outras paragens, não é? Sempre à disposição. Muito obrigada, Thiago, pela presença. Eu que agradeço demais o gentil convite, gostei muito da nossa conversa e sempre à disposição dos amigos. Maravilha. Obrigada, tchau, tchau.